Olá, sombrios, tudo bem? Bem-vindos ao especial de Natal de 2025. Neste especial, falarei sobre o culto que está no título do vídeo, a Heaven's Gate, que foi o culto que misturou milenarismo cristão, nova era e ufologia, e que 39 de seus membros, incluindo o seu criador, foram encontrados mortos após cometerem um suicídio em massa. Espero que gostem do especial. Vida pregressa. Antes de falar do culto, irei falar sobre seu criador, Marshall F. Applewhite Jr. Nasceu em 17 de maio de 1931 em Spur, Texas. Seus pais eram Marsh F. Applewhite pai e Lois Applewhite. Além do Júnior, o casal teve mais 3 filhos. Dado que seu pai era ministro presbiteriano, Applewhite foi uma criança muito religiosa e frequentou a escola secundária de Corpus Christi. Além disso, ele se formou no Austin College em 1952 e obteve um diploma de bacharel em filosofia. Quando estava na faculdade, atuou em várias organizações estudantis e era moderadamente religioso. Posteriormente à sua graduação, ele se matriculou no Seminário Presbiteriano da União para estudar teologia, na esperança de se tornar pastor igual ao pai. Nessa época, se casou com Anne Pierce, com quem teve 2 filhos. Pouco depois de ter começado seus estudos, decidiu abandonar a teologia e iniciar uma carreira musical. Em 1954, foi convocado pelo Exército dos Estados Unidos e serviu na Áustria e no Novo México como membro do Signal Corps. Applewhite era conhecido por seus talentos musicais e dramáticos. Ele cantava ópera e era um bom orador público, impressionando as pessoas com a sua voz forte e boa dicção. As fontes não deixam claro, mas estes devem ter sido os motivos dele ter deixado as Forças Armadas em 1956 e se matriculado na Universidade do Colorado, na qual obteve um mestrado em música com especialização em teatro musical. No início dos anos 1960, ele tentou por um tempo ser ator na cidade de Nova York, porém falhou. De acordo com um artigo do The New York Times, em 1965, Applewhite se muda para Houston, no Texas, para ensinar na Universidade St. Thomas. Seus alunos o consideravam palestrante envolvente e elegante. Ele ocupou a direção no departamento de música e também se tornou um cantor popular no local. Além disso, foi diretor de uma igreja episcopal e se tornou integrante da companhia Houston Grand Opera. Applewhite e sua esposa se divorciaram em 1968 e ele se demitiu da universidade em 1970, alegando depressões e problemas emocionais. O presidente da universidade, mais tarde, lembrou que em seus últimos anos como funcionário, Applewhite muitas vezes se demonstrava desordenado e desorganizado. Porém, Robert Balk e David Taylor, sociólogos que estudaram o grupo de Applewhite, especulam que a partida foi motivada por um caso entre ele e um estudante. Em 1972, Applewhite conheceu Bonnie Nettles, uma enfermeira interessada em teosofia e profecias bíblicas. Os dois rapidamente se tornaram amigos íntimos. Mais tarde, ele expressou seus sentimentos de conhecê-la há muito mais tempo e concluíram que haviam se conhecido em uma vida passada. Needles disse que o encontro havia sido predito por extraterrestres, o convencendo de que a designação era divina. Naquela época, Applewhite começou a investigar alternativas à doutrina cristã tradicional, incluindo a astrologia.
Ele também teve várias visões, incluindo uma que lhe disseram que foi escolhido para o papel de Jesus Cristo. Now you keep saying us. Who do you think you are? Well, I, in all honesty, must acknowledge my father. My father is not a human father. My father is a member of the evolutionary level above human, the kingdom of God, the kingdom of heaven. My father gave me, long before this civilization, gave me birth into that kingdom level above human, that kingdom of heaven, that kingdom of God. That was going to be Christ's return. Well, the name Christ might be a little confusing, or the name Jesus, because the name Jesus, of course, was the name given to the body that mind that was indeed from the kingdom of heaven came, and that mind was here 2,000 years ago, and that mind came for the express purpose of teaching humans how they could be saved, how they would not be plowed under at the end of the age. Well, we're at the end of the age. So the one, or the mind that was in Jesus, what? That mind is in me? You'll have to decide that for yourself. I must admit that I am here again, that I'm here saying exactly the same thing that I said then, trying to say it in today's language, trying to hope that for your sakes you can see what we have to offer you, for our Father offers you life. Not talking about human life. Applewhite e Needles estabeleceram uma livraria conhecida como Christian Art Center, que vendia livros relacionados com vários temas espíritas. Também inauguraram um centro de ensino conhecido como No Place, que oferecia aulas de misticismo e teosofia. No entanto, essas empresas foram fechadas pouco tempo depois. Em fevereiro de 73, decidiram viajar para ensinar suas crenças para outras pessoas e dirigiram pelo oeste e sudoeste dos Estados Unidos. Enquanto viajavam, conviviam com a escassez de dinheiro e ocasionalmente recorriam à venda de sangue ou trabalhos estranhos por recursos financeiros necessários. Eles subsistiam às vezes apenas com pães, porém constantemente ficavam acampados e ocasionalmente não pagavam as contas das hospedagens. Uma das amigas de Applewhite, que morava em Houston e correspondia com eles, concordou em aceitar seus ensinamentos. Eles a visitaram em maio de 74 e ela se tornou a primeira convertida. Sharon Morgan, que foi a primeira convertida, abandonou seus filhos para se juntar a eles. Porém, um mês depois, Sharon deixou os dois e voltou para sua família. Em suas viagens, Applewhite e Needles ponderaram a vida de São Francisco de Assis e leram obras de autores famosos como Helena Blavatsky, entre outros. Além disso, eles tinham um exemplar da Bíblia do Rei James e estudaram várias passagens do Novo Testamento, com foco nos ensinamentos sobre cristologia, asceticismo e escatologia. Applewhite também vivia lendo ficções científicas, incluindo as obras de Arthur C. Clarke. Em junho de 74, as crenças de Applewhite e Needles haviam se solidificado em um esboço básico. Eles concluíram que foram escolhidos para cumprir as profecias bíblicas e receberam mentes de nível superior aos de outras pessoas. Posteriormente, escreveram um panfleto que descrevia a reencarnação de Jesus como um nativo do Texas, fazendo uma referência velada a Applewhite. Além disso, eles concluíram que eram duas testemunhas descritas no livro do Apocalipse e ocasionalmente visitavam igrejas ou grupos espirituais para falar de suas identidades.
frequentemente se referindo a eles mesmos como os dois ou os dois OVNIs. Prisão e proselitismo. Em agosto de 1974, Applewhite e Nettles foram presos por fraude de cartão de crédito. Porém, as acusações foram retiradas. Entretanto, em Herlagen, no Texas, por não devolver um carro que havia alugado no Missouri, Applewhite foi extraditado para St. Louis e preso por 6 meses. Na época, sustentou que tinha sido divinamente autorizado a manter o carro. Enquanto preso, ponderou sobre teologia e, posteriormente, abandonou a discussão entre tópicos ocultos em favor de extraterrestres e evolução. Com esse, refino das crenças que compartilhava com Nettles, eles começaram a dizer que vinham do que chamavam de nível acima do humano, uma versão física e literal do céu no espaço sideral, e foram enviados para ajudar outros a alcançar esse próximo nível. Para eles, o corpo humano era apenas um veículo, e que para ascender deste mundo, as pessoas tinham que se separar de tudo o que era humano em si, incluindo necessidades e desejos terrenos. Após a libertação de Applewhite, os dois entraram em contato com extraterrestres, buscando seguidores com a mesma opinião. Para isso, publicaram anúncios de reuniões recrutando discípulos, a quem chamaram de tripulantes. Nettles e ele se referiram a si mesmos como Guineia e Pig. Applewhite descreveu seu papel como instrutor de laboratório e atuou como orador principal, enquanto Nettles ocasionalmente interpunha comentários esclarecedores ou correções. Applewhite acreditava na hipótese dos antigos astronautas, que afirmava que extraterrestres haviam visitado a humanidade no passado e colocado humanos na Terra, e posteriormente retornariam para coletar alguns seletos. Applewhite e Nettles enviaram anúncios para grupos da Califórnia e foram convidados a falar com os devotos do movimento New Age em abril de 75. Nesta reunião, eles convenceram cerca de metade dos 50 participantes a segui-los. A reunião mais bem-sucedida de ambos ocorreu em setembro de 75, no Oregon, onde conseguiram cerca de 30 pessoas, deixando suas casas para segui-los. Nos eventos que foram, eles pretendiam representar seres de outros planetas, o próximo nível, basicamente, que buscavam participantes para um experimento. Eles afirmavam que aqueles que concordassem em participar do experimento seriam levados a um nível evolutivo mais alto. Ainda em 75, Applewhite e Nettles adotaram os nomes de Boo e Pip, porém, em algumas fontes, cita outros nomes como Do e Ti. Neste momento, eles tinham cerca de 70 seguidores e se viam como pastores cuidando de um rebanho. Heaven's Gate. Applewhite acreditava que a separação completa dos desejos terrestres era um pré-requisito da ascensão ao próximo nível e enfatizava passagens do Novo Testamento nas quais Jesus falou sobre abandonar os apegos mundanos. Os membros foram consequentemente instruídos a renunciar de amigos, família, mídia, drogas, álcool, joias, pelos faciais e sexualidade. And it requires that you, if you move into that evolutionary kingdom, that you leave behind everything of human ways, human behavior, human ignorance, human misinformation. Now, breaking away from the world is not easy. It's difficult. It's tough. And breaking away doesn't mean that, I'm going to go live in some place with this little cult and I'll spend time on weekends or at least on holidays with the family that I left because they're my family. No. It means that you leave that world behind. You even become another individual. It means that even the mind that you had as a human is aborted, and the soul that was given to you is filled with next level information
next level mind, and a new creature is born. Applewhite e Needles deixaram de ter reuniões públicas no final de 75 e passaram tempo ensinando doutrinas a seus convertidos. Os líderes apresentavam temores de serem assassinados e ensinaram a seus seguidores que suas mortes seriam semelhantes às das duas testemunhas do livro do Apocalipse. Applewhite adotou uma visão materialista da Bíblia, havendo como um registro de contato extraterrestre com humanos. Em junho de 76, os líderes reuniram seus seguidores na Floresta Nacional de Medicine Bow, no sudoeste do Wyoming, prometendo uma visita ao OVNI. Needles depois anunciou que a visita havia sido cancelada. Applewhite e Needles, então, dividiram seus seguidores em pequenos grupos que eles chamaram de grupos de estrelas. Entre 1976 e 79, o grupo viveu em acampamentos, geralmente nas montanhas rochosas ou no Texas. O grupo também tinha uma variedade de nomes, antes da adoção do nome Heaven's Gate. Para que não fique confuso, manterei o nome Heaven's Gate. Applewhite e Needles começaram a exigir mais da vida de seus seguidores, até então pouco estruturado, o que melhorou a retenção de membros. Applewhite também procurou evitar amizades íntimas entre seus seguidores, temendo que isso pudesse levar à insubordinação. Applewhite e Needles insistiam que seus seguidores praticassem o que chamavam de flexibilidade, ou seja, estrita obediência a seus pedidos, que muitas vezes eram contraditórios. Os membros eram incentivados a procurar constantemente conselho de Applewhite e frequentemente se perguntavam o que seus líderes fariam ao tomar uma decisão. Para os seguidores, ele não parecia ditatorial. Muitos deles o consideravam tranquilo e paternal, mas, em pouco tempo, alguns seguidores começaram a se sentir restringidos pelas regras do culto. Alojamento e controle. No final da década de 1970, o grupo recebeu uma grande quantidade de dinheiro, possivelmente de uma herança de um membro ou de doações da renda dos seguidores. Nas fontes, não fica claro como eles conseguiram e nem o quanto de dinheiro receberam. Porém, esse capital foi usado para alugar casas, inicialmente na cidade de Denver e depois em Dallas. Em 1980, Applewhite e Needles tinham cerca de 80 seguidores. Em 1982, Applewhite e Needles relaxaram as regras e permitiram a seus seguidores que ligassem para suas famílias. Em 1983, Needles teve um olho removido cirurgicamente como resultado de um câncer diagnosticado vários anos antes. Ela viveu por mais 2 anos, falecendo em 85 em decorrência do câncer. Para explicar a morte dela, Applewhite disse aos seus seguidores que ela havia viajado para o próximo nível porque tinha de despender de muita energia para permanecer na Terra, abandonando o seu corpo para fazer a jornada. Após a morte de Needles, Applewhite também alterou sua visão de ascensão. Anteriormente, havia ensinado ao grupo que eles ascenderiam fisicamente da Terra e que a morte permitiria a reencarnação. Mas o falecimento dela, que deixou para trás um corpo inalterado, o forçou a dizer que a ascensão, na verdade, seria espiritual. Applewhite, sozinho no comando do grupo, se tornou cada vez mais paranoico, temendo uma conspiração de seu grupo. Um dos membros, que ingressou em meados da década de 1980, lembrou que Applewhite evitava novos conversos, preocupando-se por serem infiltrados. Applewhite argumentou que a maioria dos humanos sofreu lavagem cerebral por Lúcifer, mas que seus seguidores poderiam ser libertos desse controle. Ele citou especificamente os impulsos sexuais,
como obra de Lúcifer, além de afirmar que extraterrestres do mal, a quem se referia como luciferianos, tentavam frustrar sua missão. Ao longo da existência do grupo, várias centenas de pessoas se juntaram e saíram. No início da década de 1990, seus membros diminuíram, chegando a 26. Essas deserções deram a Applewhite um senso de alerta. Ainda no início da década de 1990, Applewhite publicou alguns de seus ensinamentos na internet, mas ficou impressionado com as críticas resultantes. Naquele ano, falou pela primeira vez da possibilidade de suicídio como uma maneira de alcançar o próximo nível. De junho a outubro de 1995, o grupo viveu em uma parte rural do Novo México. Eles compraram 40 acres e construíram um complexo que chamaram de nave terrestre, usando pneus e madeira serrada. O grupo se concentrou cada vez mais na supressão dos desejos sexuais. Applewhite e outros 7 optaram pela castração cirúrgica. Na visão de Applewhite, a sexualidade era uma das forças mais poderosas que ligavam os seres humanos a seus corpos e, portanto, dificultava seus esforços de evoluir para o próximo nível. Ele ensinou que os seres do próximo nível não tinham órgãos reprodutivos, mas que os seres luciferianos ainda tinham. Suicídio coletivo. Welcome to Heaven's Gate. It's a place where few cameras have been. Behind the front door of the Rancho Santa Fe mansion, where 39 cult members took their own lives. Real estate and environmental consultant Randall Bell gave us the tour. This is the main living room. This was the main gathering place of the people that lived here. At first glance, it just looks like an empty 9,200 square foot house. Then you see remnants of what happened here. And all the marble, as you can see, there's blood stains on the marble. And obviously this just simply has to go. There's also blood in what was once the Heaven's Gate computer room, and upstairs in many of the bedrooms, off limits to our cameras today. But if they died peacefully, why all the blood? My understanding is that the bodies were here long enough that blood came out their nose and other places. That's not all. There are also urine stains on the carpet throughout the home. The stains on the carpet are all related. You'll notice that gurneys banged into the wallpaper. The drapery has got to go because the odor gets into the fibers. The Italian marble in the entryway also has to be replaced. It too was damaged by the gurneys coming in and out of the home. Workers have been surveying the damage for weeks now. So far, the price tag is topping 6 figures. So it's not only the carpeting, the wallpaper, and the marble that has to go, but also thousands of dollars worth of beveled glass, which is in these rooms. The consultant says he wants it to go because of the memories. Memories that are kept alive through photographs like these. This is the room with the body underneath the beveled glass, and this is what it looks like today. That's why they want it changed. Bell says his job of overseeing the renovations will take about a year. The owner then plans to move back in. Yeah, we're not going to go in there. But there's a sauna in here. No início de 1996, membros do Heaven's Gate descobriram a aproximação do cometa Hale-Bopp com a Terra e iniciaram o rumor de uma nave espacial que o acompanhava. Eles concluíram que essa nave era o transporte que os levaria para uma viagem para outro planeta. Em outubro de 96, o grupo alugou uma mansão em Rancho Santa Fe, na Califórnia. Applewhite acreditava que Needles estaria a bordo de uma nave espacial atrás do cometa e que ela planejava encontrá-los lá. Nos últimos dias de março de 97, o grupo se isolou e gravou mensagens de despedida. Muitos dos membros elogiaram Applewhite em suas mensagens finais, enquanto ele gravou um vídeo pouco antes de sua morte, no qual chamou os suicídios de saída final e observou: "Nós, honestamente, odiamos esse mundo." A partir de 22 de março, os membros do culto comeram molho de maçã ou pudim que foi misturado com uma dose pesada de barbitúricos. Nas fontes não fica claro exatamente qual comida foi, porém, outros membros
engoliram barbitúricos com vodka. Fizeram isso grupo por grupo, colocando sacos na cabeça para garantir a asfixia, e depois esperaram a morte. Acredita-se que isso tenha acontecido ao longo de alguns dias. Aqueles que entraram mais tarde na formação limparam qualquer bagunça feita pelos primeiros grupos e colocaram os corpos cuidadosamente em beliches, os cobrindo com mortalhas roxas. Applewhite foi o 37º a morrer, deixando para trás outros 2 para prepararem seu cadáver e, sozinhos, em casa cheia de corpos, tirar as próprias vidas. Depois que as autoridades foram alertadas por uma denúncia anônima, em 26 de março, eles encontraram 39 corpos deitados ordenados em beliches e outros locais de descanso, vestidos com agasalhos pretos idênticos e tênis Nike, além de cobertos com mortalhas roxas. Suas braçadeiras combinando dizendo equipe ausente do Heaven's Gate. Posteriormente, foi descoberto que essa denúncia anônima foi feita por um ex-membro do grupo, e estranhamente, a Heaven's Gate ainda tem 4 seguidores vivos que sobreviveram apenas porque foram instruídos a administrar o site do grupo ainda nos meados da década de 1990. E têm feito isso desde então. Eles alegam que ainda acreditam nos ensinamentos do culto e afirmam estar em contato com os 39 membros que morreram. San Diego, Califórnia, 26 de março de 1997. A polícia descobriu uma cena assustadora em uma grande casa no subúrbio, ocupada por membros de uma seita chamada Heaven's Gate. 39 corpos são descobertos. Mais tarde, se descobre que a causa da morte é a ingestão voluntária de um coquetel mortal de soníferos, vodka e purê de maçã. Tudo indica que esse foi um suicídio em massa. Não ligamos de nos desapegar da vida desse corpo. Estamos prontos para partir. Na noite dos suicídios, Applewhite acreditava que um OVNI ia passar pela Terra quando o cometa Hale-Bopp estava passando. Seus seguidores foram instruídos a cometer suicídio para terem suas almas transportadas a bordo do disco voador e para o espaço sideral. Applewhite ensinava que eles deviam reprimir o desejo sexual e, se não conseguissem, que a castração era permitida. Ele acreditava claramente em seus ensinamentos e, na verdade, castrou a si mesmo, pois acreditava que seres altamente evoluídos não possuíam características sexuais. Nós viemos com o propósito expresso de oferecer uma passagem para o reino de Deus. Bem sombrios. Espero que tenham gostado deste especial. Desejo a todos um Feliz Natal e, como este provavelmente será o último vídeo deste ano, desejo também um Feliz 2026 a todos. E até o próximo vídeo.